Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai celestial. O vosso Pai que está nos céus. Luz para os povos. Esse texto fala sobre nós sermos essa luz. E ele não fala só que nós somos a luz, mas uma luz que deve ser colocada num lugar de destaque, num lugar que realmente venha iluminar. Hoje existe muita luz decorativa, né? Coloca no chão, coloca em cantinhos, mas na verdade quando você quer que uma luz ilumine, você tem que deixá-la num lugar de destaque, para que ela venha brilhar. E o texto também deixa claro que essa luz é para brilhar, mas para que glorifique ao Pai que estás nos céus. Não podemos pensar que o nosso brilho é para que nós sejamos reconhecidos. Esse assunto é um assunto muito importante para nós. Quando nós falamos lá no início do ano sobre esse tema, luz para os povos, e nós vamos repetir algumas coisas que falamos também naquela época, nós lemos essa frase, que a mais sublime missão que está reservada à igreja do Senhor aqui na terra é evangelizar o mundo. A maior missão é evangelizar. O nosso maior propósito é adorar a Deus. Mas a nossa missão é evangelização. Porque quando evangelizamos, mais pessoas vão exercer esse propósito principal, que é adorar a Deus. Olha essa frase, irmãos, que profunda. Todas as minhas fontes estão em ti. E se tu tens todas as tuas fontes em Deus, teu coração estará bastante cheio. Essa é uma frase de Spurgeon, e ele exatamente está dizendo: todas as minhas fontes estão em ti. Por causa do pecado, por causa do nosso afastamento de Deus, nós temos muita dificuldade de ter todas as fontes no Senhor. Nós, em muitos momentos, bebemos de águas de outras fontes, mas nós sabemos que a verdadeira fonte que mata a sede é o nosso Deus. Essa passagem, esse texto de Spurgeon, ele vai falar que a evangelização está relacionada ao nosso crescimento, ao nosso beber do Senhor. Ela é uma fonte que toma dessa água e transborda. A evangelização é o transbordar. Por isso que é muito difícil nós sermos verdadeiros irmãos de evangelização. Porque para evangelizar você precisa transbordar. E para transbordar você precisa estar mais do que cheio. Olha a sequência. Se você for ao pé do Calvário, seu coração será banhado de amor e gratidão.
Se você sair com seu mestre para o Monte das Oliveiras e com ele olhar para uma Jerusalém ímpia e chorar por ela com ele, então seu coração estará cheio de amor pelas almas que nunca morrem. Se nós nos alimentarmos, se nós formos até Jesus, se nós experimentamos do amor de Deus, se nós ao mesmo tempo olhamos para o mundo ímpio, necessitado, nosso coração estará cheio de amor pelas almas. Aí a nossa mais sublime missão será evangelizar-nos. O quanto nós muitas vezes estamos distantes dessa missão, porque nós estamos distantes de ser aquele que anseia pelo Senhor, que busca o Senhor, que está cheio do Senhor. A motivação para a evangelização. Rapidamente nós vamos falar aqui umas frases que falamos já em uma outra oportunidade. A motivação para a evangelização. Nós conhecemos a verdade e vivemos próximo de pessoas que caminham para a perdição. A motivação aqui está relacionada à compaixão. Compaixão com aquele que sofre. Sabedores de que nós fomos contemplados com esse grande presente, com essa graça, e olhamos para aqueles que estão perdidos. A compaixão é a motivação para a evangelização. Deve ser a motivação para a evangelização. Reconhecimento de que nós fomos salvos, de que nós éramos pecadores e hoje somos salvos. É motivação para olharmos para outras pessoas perdidas. A gente vê muitas pessoas que começam a desenvolver determinados trabalhos de filantropia, de ajuda, depois que passaram por uma grande crise, um grande problema. A pessoa teve uma doença, um câncer, e de repente ele é curado, ele começa a ajudar pessoas naquela necessidade. Nós vemos casas de recuperação, acho que 99% das pessoas que estão lá, como pessoas que trabalham lá, são pessoas que passaram por aquilo, foram recuperadas das drogas e agora elas estão tentando tirar outras pessoas das drogas. Isso deve acontecer conosco, irmãos. Nós temos essa consciência da grande salvação de Deus para nós, e agora nós vamos vir para a igreja cantar só? Não, nós temos que ter o nosso coração motivado, quebrantado, para fazer e falar daquilo que nós experimentamos, dessa grande graça, da salvação. E é uma tarefa urgente, porque o tempo se abrevia, Jesus breve voltará, o dia do juízo está aí. É uma necessidade. Como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas não vão se converter automaticamente. Deus colocou cada um de nós como povo e falou: ide, pregai. É a necessidade de anunciar, de falar de Jesus. Hoje a gente vê uma grande propaganda em todo lugar. Essas propagandas, elas têm esse fator de pegar pessoas, e de tanto ouvir, nós inconscientemente daqui a pouco estamos consumindo alguma coisa que foi falado. E quando nós falamos do Evangelho, não é uma propaganda enganosa, não é um produto perecível,
mas nós estamos falando da graça eterna, dos tesouros maravilhosos. Ninguém deveria ter dificuldade de anunciar Jesus, porque está falando sobre algo de tamanha riqueza. E também não é uma palavra que tem que ser dita com uma técnica do mundo. A palavra por si só tem poder. O anúncio de Jesus tem poder. Toca corações. Deveríamos experimentar mais, irmãos, falar com pessoas de Jesus. A gente vê hoje muitos vídeos motivacionais, né, as pessoas falando, dando dinheiro na rua, ou pessoas ajudando o próximo, e todo mundo chora, e todo mundo acha lindo, maravilhoso, e ganha seguidor. Não estou falando para você filmar, mas experimente falar de Jesus. Se você está andando a pé na rua, parar um pouquinho, entregar um folheto, entregar um livro do pastor Herbert, né? Anunciar de alguma forma, falar que Jesus te ama. Irmãos, a gente não tem ideia do poder que isso tem. Ou a igreja ser mais acolhedora no sentido mesmo de se preparar, de fazer atividades como foi feita, né, nesse ano, de entregar uma sopa, de anunciar uma palavra, ou de fazer evangelismo numa praça. Nós precisamos falar, como igreja, como projetos, como programação fixa mensal, e nós precisamos falar diariamente, porque diariamente a gente convive com pessoas, a gente enxerga pessoas na rua, vê pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue? A gente pode falar, mas todo mundo já ouviu. Eu não estou falando de texto, eu não estou falando de consciência, de uma ideia, ou de uma igreja, ou de uma denominação. Será que realmente as pessoas ouviram o Evangelho puro? Ouviram falar de Cristo? Que se fala de muita coisa. Às vezes eu tento assistir alguns desses cultos modernos, por causa das músicas que nós gostamos, passa 10 minutos e começa a vender o livro. Eu estou falando de livro, acabei de falar, mas não queria vender livro não, meus irmãos. Passa 10 minutos e começa falando do lançamento do livro, mês que vem. Aí de repente começa a falar de si mesmo, né? Ou a só falar de cura, e que sua vida vai ser abençoada, abençoada, abençoada. Às vezes isso não é evangelho, para não dizer que não é evangelho. Precisamos falar do evangelho simples de Jesus, do amor de Jesus. Jesus pregou, Jesus salvou, Jesus deixa como missão para nós a evangelização. Ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulos. E é um grande privilégio que nós temos, irmãos. É um grande privilégio que nós temos, o privilégio de evangelizar. Só essa passagem aqui, olha que interessante. Diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, primeiro, nós fomos reconciliados, estávamos perdidos, éramos inimigos. Ele nos reconciliou, estamos reconciliados, e nos deu o ministério da reconciliação, de anunciar ao mundo. Anunciar o quê? Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Essa palavra que é a palavra de amor, a palavra da reconciliação. Veja se tem 14 páginas somente aí.
Como que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer, irmãos? Anunciar essa palavra. Tem uma passagem que diz, lá no Salmo 78, verso 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos e contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. O que vamos fazer? Vamos comunicar. Comunicar o que aprendemos. Como temos aprendido, irmãos. Hoje cedo na escola dominical eu falei que a gente tinha que aprender mais, que a gente tinha que decorar mais coisas. Mas nós sabemos muitas coisas. E o que ouvimos, contamos aos nossos filhos. Mas só aos nossos filhos? Aqui não, ele diz às vindouras gerações. E assim anunciamos a palavra. O que nós vimos. 1 João fala também disso. O que desde o princípio temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Lembra na semana passada que eu falei da laranja, se era azeda ou doce? E o mestre disse que mais do que ele falar para aquelas pessoas, eles deveriam experimentar, porque só experimentando que você vai realmente perceber. O que ouvimos, contaremos. Se você não experimentou a laranja, como que você vai oferecer? Como podemos oferecer algo que não experimentamos? Se até depois de experimentar, o outro só vai realmente ter a experiência se ele experimentar também, como você que nem experimentou, vai falar alguma coisa. Então, um problema muito sério que nós vivenciamos, irmãos, é que o Evangelho não pode ser uma palavra de alguém que não experimenta, de alguém que não sabe do que está falando. Porque não vai ter sentido. Eu vou anunciar Jesus, se eu não tenho vivido Jesus na minha vida. Eu vou anunciar que paz que Jesus dá, se eu vivo desesperado, em crise. Eu vou anunciar o amor, se eu não consigo amar nem a mim mesmo. Olha aí como que é sério o negócio. Tá, irmãos, nós precisamos voltar lá no primeiro slide, encher do Espírito, buscar a presença do Senhor, para que assim eu possa transbordar do Senhor. E aí entra na questão do testemunho, irmãos. A gente já está chegando no fim aqui, na questão do nosso testemunho, porque nós somos, ou o que nós somos, é que dá autoridade ao que nós falamos. Jesus repreendeu aqueles que eram muito julgadores dos outros, mas não olhavam para si mesmo. Por que vês tu, Lucas 6, 41 a 46, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave o que está no teu próprio? Aí lá no final ele diz: hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não sei quantos viram um pequeno vídeo, 2 carros param um do lado do outro e um mostra para o motorista que ele tinha esquecido um copo de água em cima do carro. Aí ele fala: olha, em cima, tal.
E aí ele olha assim, aí ele passa a mão e pega o copo e agradece e sai. Na hora que ele sai, o carro parado, tinha um carrinho com um bebê dentro em cima do carro. É muito fácil olhar para o outro e apontar. Olha o que você está fazendo aí, vai derrubar o copo. Você está derrubando a criança e não está vendo. Então, nós precisamos entender que a autoridade vem sim por estarmos buscando ao Senhor. Na semana passada, nós lemos também uma passagem lá de Tiago que diz: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa palavra, dessa mensagem, mas sejam praticantes. Ao meu coração ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então nós somos chamados por Deus. Irmãos, não há como a gente não ouvir essa mensagem e não entender. Não que eu sou muito bom de explicar, mas a mensagem, ela é muito clara. E eu acredito que não tem ninguém que levantaria a mão, por favor, e falaria: não, está errado. A mensagem é clara. O que ouvimos, o que eu sou ouvinte, eu devo ser praticante. Porque senão eu estaria enganando a quem? A mim mesmo. Então eu não quero trazer essa mensagem como algo que seja uma cobrança. Não é cobrança pastor ou cobrança no sentido uma coisa negativa, né? Não, irmãos, é a palavra de Deus para nós, para que a gente possa pensar nela e como tudo pode mudar a partir do momento em que nós pensamos nessa palavra, evangelizamos, falamos mais de Jesus. A gente sempre fala que é ver essa igreja cheia. Isso não é nada impossível, mas nós precisamos trabalhar mais mesmo, anunciar o evangelho, falar desse evangelho. E não pegar a modinha de hoje não, né? Fazer a igreja ficar cheia porque ela é uma referência perto das outras, aí os irmãos que estão nas outras igrejas vêm tudo para cá. Longe dessa igreja isso, nós não queremos isso. Não queremos esvaziar a igreja do outro para que a nossa igreja seja cheia. Tem muita gente que não vai na igreja nenhuma, que precisa só ouvir a palavra para começar a participar da igreja. E não é da igreja, a igreja de denominação, mas é da igreja da palavra do Senhor, da comunhão, daquilo que nós como igreja pregamos. Falamos também, eu não sei se foi domingo passado de manhã, que nós devemos ser um vaso de honra. Se alguém se purificar dos seus erros, será um utensílio de honra, santificado e útil para o seu possuidor. A nossa utilidade está quanto mais nós nos santificamos e nós nos tornamos útil. Por que é uma coisa útil? É uma coisa que não vai envergonhar, né, o seu possuidor. A gente sempre fala que na cozinha tem as vasilhas lá de plástico, ou as vasilhas mais velhas, ou aquela assadeira meio... Não pode falar que é encardida não, porque se está encardida é porque não lavou direito, né? Mas tá bom, a assadeira que não pode ir para a mesa. Mas na hora que você vai preparar a refeição lá naquela mesa bonita, principalmente quando tem uma visita, você vai colocar os melhores pratos, as taças, aquilo tudo mais bonito e limpo. Esse vai para a mesa. Então, nós precisamos ser esse utensílio de honra e não de vergonha. E aí eu vou terminar, irmãos, puxando mais um pedacinho da nossa orelhinha, nossa, minha também. Nós precisamos ser mais simpáticos, mais empáticos. Lá em Atos 2,47, o texto diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E não é a simpatia do povo porque nós somos igual ao mundo
que nós não pregamos a verdade, porque tem muita gente que é simpática hoje e vai lá nos programas lá da Globo, ou sei lá da onde, porque é simpático porque não confronta o pecado. Mas é alguém que é simpático porque, mesmo falando a verdade, falando contra o pecado, ele não agride o outro. E dá para fazer isso, viu? Falar a verdade sem agredir. Porque a pessoa, no fundo, ela sabe que ela está errada. E se ela se sente agredida, também é o diabo, já que já está perdido mesmo, né? Mas para aquele que precisa ouvir, que está desviado, nós precisamos ser simpáticos a essas pessoas. E aí vem uma grande dificuldade, irmãos. Esse ano eu andei em algumas igrejas por aí e eu ouvi sempre a mesma coisa. Que os maiores problemas da igreja não é lá fora, é o que está acontecendo dentro. É a família tal que briga com tal, é o irmão tal que vai na igreja, mas não convive. Eu ouvi assim uma frase, uma pessoa falou: olha, fulano disse que se o outro não sair da igreja, é ele que vai sair da mesma família. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos vivendo essa polaridade, não só polaridade política, mas de ideias, de intolerância, e que nós não aceitamos que a pessoa fale alguma coisinha que nos desagrada. Você viu que fulano olhou feio, ou fulano não me cumprimentou, e aí a gente vai, né, cria, parece que é um inimigo. Nós precisamos vencer isso, irmãos. Nós somos imperfeitos e vamos cometer muitos erros. E nós precisamos de ser apoiados quando erramos. Não o outro falar: ah lá, tá vendo? Aquele lá, eu sabia que ele não era bom mesmo, que ele iria fazer aquilo errado. Porque quem perde? Nós perdemos e o reino de Deus está perdendo. Porque como evangelizar dessa forma? Como falar de Jesus? Vamos concluir? Palavra de Jesus: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus tem um chamado especial, como ele teve nessa época com seus discípulos, e eles abandonaram as redes, abandonaram as coisas que estavam fazendo e o seguiram. É o mesmo chamado que Jesus faz para você hoje, para mim hoje, para abandonar a rede. Eu não sei qual é a sua rede, aquilo que está te atrapalhando para cumprir o ministério de Jesus. Mas peça a Deus, faça essa oração: Senhor Deus, que eu possa ser um servo do Senhor, que anuncia a palavra. Que a gente possa ser essa igreja, mais do que preocupado em cuidar dos problemas da própria igreja, que nós sejamos abertos para falar de Jesus. Já pensou se a gente conseguisse falar assim: olha, vamos fazer o seguinte, nós não vamos mais tratar de problema interno. Tratar no sentido de discutir, de falar sobre os problemas. Nós vamos todos com um único objetivo, vamos falar de Jesus, anunciar Jesus. Porque quando a gente fala problema interno, irmãos, Deus tenha misericórdia, porque quando conta os problemas que fulano tem com o outro, isso não é problema. Nós não temos problema, irmãos. Ninguém está matando ninguém aqui. E em tantas outras igrejas. Mas o problema é: fulano tirou a minha mesinha que estava aqui, o fulano mexeu não sei o quê. Fulano... Eu não vou começar a dar exemplo aqui, senão daqui a pouco parece que eu vou acertar em alguma coisa, né? Sem querer. Não é a intenção.
de criticar alguém. Mas os irmãos sabem do que eu estou falando. Eu vi um pequeno vídeo, eu ia até passar aqui, 1 minuto apenas, do Ronaldo Bezerra. Depois eu vou colocar lá no grupo da igreja. Os irmãos que não são do grupo, quem quiser entrar no grupo, fale conosco. Ele falou em 1 minuto, acho que bem resumido, e tudo isso aqui que a gente está falando, dessa parte da gente cuidar de ser um agente evangelizador, e parar de ter empecilho por problemas isso. Fulano vai dirigir, eu não vou na igreja. Fulano tal que vai cantar, eu não canto junto. Parar com essas coisas, porque nós estamos aqui para servir a Jesus. Se nós não temos essa consciência, tem muita coisa que está faltando, irmãos, para nós. Então que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar em pé. Eu peço os irmãos para virem cantar. E nós vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. O quanto, ó Pai, nós precisamos rever, ó Deus, o nosso ministério, a necessidade que nós temos de evangelizar, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor Deus nos abençoe para que nós possamos receber mais e mais de Ti, ó Deus. E a Tua graça esteja tão inundando o nosso coração, que nós não estejamos preocupados com os pequenos problemas, ó Pai, mas atentos ao mundo que se perde, às pessoas que estão afastadas de Ti, ó Deus, e que o Senhor Deus nos deu essa missão de buscá-las, de anunciar a Tua palavra a elas, que nós possamos ser bênção na vida dos outros, nos faça, ó Pai, mais acolhedores, nos faça mais crentes, ó Deus, e abençoe-nos, ó Pai, para que nós possamos ser essa igreja que ama ao seu próximo e que prega o Teu Evangelho àqueles que estão perdidos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.